Então, irmãos, este texto de Lucas 6, 46 a 49, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Esse tema do Sermão do Monte no Evangelho de Lucas, ele é mais conciso, mas tem todos os fundamentos dessa mensagem tremenda, maravilhosa, que é o ponto essencial do cristianismo, esta mensagem que Jesus proclamou no monte. E o que é que Jesus diz nesse Sermão do Monte? Ele fala coisas muito diferentes, que são abençoados os pobres de espírito, porque a pessoa que é pobre de espírito não é a pessoa que é espírito de porco, não, como às vezes corriqueiramente se dá esse entendimento. Pobre de espírito é aquele que reconhece que tem carências espirituais, que é pobre na vida espiritual e quer e anseia as riquezas de Deus. Os que choram serão consolados, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus, nesse Sermão do Monte, fala essas bem-aventuranças. Vocês são abençoados, bem-aventurados quando são perseguidos por causa do meu nome. E ele segue neste sermão falando: abençoa as pessoas que falam mal de você, fala bem daquele que fala mal. No Velho Testamento diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, mas aborreça o teu inimigo, odeia o teu inimigo. E Jesus diz: e eu vos digo, ame os seus inimigos. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Pague o mal com o bem. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda com ele 2. Se te bater uma face, oferece a outra. E você vai ser semelhante ao teu Pai Celestial, que é misericordioso e faz o sol e a chuva vir sobre os justos e os injustos. E Jesus termina esse Sermão do Monte falando essa pequena parábola aqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem? Há uma contradição aí. E Jesus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e executa e pratica essa palavra, é semelhante ao homem que construiu uma casa, mas antes ele cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces na rocha e edificou a casa. E quando veio a tempestade, a correnteza bateu forte na casa, mas não a derrubou, porque ela estava firmada na rocha. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante à pessoa que edificou uma casa na areia. Quando veio a tempestade, a correnteza bateu e levou a casa toda, porque não tinha fundamentos, não tinha alicerces. Aquela casa foi arruinada, foi derrubada. Então, Jesus termina o Sermão do Monte dizendo: olha, vocês não precisam não só ouvir essas palavras, mas também praticar. E, de certa maneira, ele expõe aqui as nossas contradições. Nós somos humanos, imperfeitos, pecadores, cheios de contradições. A gente fala uma coisa, faz outra. E precisamos diminuir essas contradições. E quando a gente tenta praticar o Sermão do Monte,
a gente vai ver que é duro, que é difícil. Muito difícil. Porque você pode não odiar o seu inimigo, mas amar, dar a outra face, andar a segunda milha é difícil. Mas viver esse sermão do monte não significa que a gente não fale a verdade, que a gente não dê limite para as pessoas, que a gente seja bonzinho e bobinho. Não. Viver esse sermão do monte é a gente caminhar e sermos parecidos com Jesus, aprender com ele. Porque isso tudo que ele ensinou, ele viveu na prática, ele praticou. E nós, quando tentamos praticar isso, nós vamos ver que em nós não há fundamentos suficientes. Amor, força, competência, capacidade para viver aquele sermão do monte plenamente. Então a gente precisa cavar mais fundo e descobrir que lá no fundo do nosso ser está a rocha que é Jesus. Jesus está dentro de você. Quando você o recebe como seu Salvador, quando você reconhece nele o Filho de Deus, o Espírito de Deus vem morar dentro de você e se faz um só Espírito com o seu Espírito. Então esse cavar e abrir bem fundo é você apoiar, fundamentar a sua vida, a sua prática cristã nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Ele diz: permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E de outra forma, podemos dizer, sem mim, Jesus diz, vocês não vão conseguir viver o sermão do monte. Mas precisa buscar, precisa tentar, precisa praticar, precisa querer, precisa se esforçar, precisa cavar e abrir bem fundo, precisa entrar nesse processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual. Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, verso 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele tinha servindo a Deus, passado por muitas tribulações e foi afligido muitas vezes, então ele tinha realmente cicatrizes físicas pelos sofrimentos que ele havia passado por amor a Cristo. Mas eu quero pegar essa palavra, trago no meu corpo as marcas. Essa ideia da marca, né? Uma cicatriz é uma marca. É uma marca que não sai nunca mais. Pense, você, quando aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus coloca em você uma marca. Deus marca você como filho, como filha dele. Você tem a marca de Deus na sua vida. Lá em Jerusalém, o povo foi pecando contra Deus, se afastando, geração após geração, e Deus foi profetizando através dos seus servos que mandaria o juízo. Isso, a gente acompanha isso ao longo da história e do ministério do profeta Jeremias.
toda a dureza, a perseguição dos reis, dos príncipes, das elites, do povo. Terrível. E por fim, parte daquele povo tinha ido para o cativeiro lá, sob Nabucodonosor, foi junto Daniel, o rei, os príncipes, os seus amigos, e o profeta Ezequiel também, estavam lá no cativeiro. Mas a situação de Jerusalém foi se agravando, porque depois de 11 anos, de um preposto que Nabucodonosor colocou lá, ele cercou novamente a cidade. E durou 13 meses esse cerco da cidade. E foi uma desgraça total, um sofrimento absurdo, não tinha comida, não tinha água, pouca água, era uma coisa de degradação, de morte terrível. Mas lá do cativeiro, Deus falou com Ezequiel, e aparece lá no capítulo 9, verso 4, o Senhor dizendo: disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel teve uma visão da cidade e varões de Deus, homens, anjos de Deus, entrando dentro daquela cidade, e aí agora Deus fala para esses anjos. Eles tinham um tinteiro e uma pena, e com esse tinteiro eles foram e marcaram as testas de pessoas na cidade de Jerusalém. Que pessoas? Homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Pessoas que não estavam acomodadas, pessoas que não estavam coniventes com todo aquele mal que estava sendo feito, pessoas que, mesmo que o contexto fosse degradante, iníquo, errado, perverso, elas gemiam clamando a Deus. Deus via aquelas pessoas e Deus falou para o anjo: vai lá e marca cada um desses. E a gente precisa pensar que nós precisamos dessa marca. Porque o nosso tempo, o nosso século é mau. O mundo está indo de mal a pior. Há um processo acelerado de degradação moral, espiritual. E eu creio que assim como Jeremias, o profeta, teve livramento quando a cidade caiu nas mãos de Nabucodonosor, Jeremias não foi morto, Jeremias não foi forçado à deportação, Jeremias ficou na cidade. O chefe dos exércitos de Nabucodonosor disse para Jeremias: se você quiser ir com a gente, você vai, se você quiser ficar, você fica. Ou seja, você tem salvo-conduto. Jeremias tinha essa marca. Deus quer colocar essa marca nos seus filhos nos últimos dias, para livrá-los do mal. Deus sabe muito bem livrar os seus filhos do mal. Em Apocalipse, capítulo 22, 3 e 4, diz assim, falando lá da cidade, da gloriosa Nova Jerusalém: ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Imagina, na eternidade, na ressurreição, o nome de Deus estará marcado
na tua testa. Nós recebemos Jesus como Salvador. O Espírito de Deus veio e nos marcou, nos selou com um novo coração. Nós reconhecemos que Jesus morreu pelos nossos pecados e derramou o seu sangue. O sangue de Jesus nos marca, marca a nossa veste, marca a nossa mente, limpando, purificando de todo pecado. O pessoal que mora na roça, no interior, no mundo rural, conhece bem o que é marcar o gado. O criador de gado, ele marca o animal, o garrote, o ferro em brasa, e aquela marca no animal não sai nunca mais. Era uma cicatriz. Fica aquela marca do dono, a marca do proprietário, para evitar o roubo, né, dos animais. Se você pertence a Jesus, o Senhor te selou o seu espírito, a marca do sangue, o Senhor vai marcar você como filho dele para sempre. Ele vai botar uma marca em você como uma marca dele, de que você pertence a ele, que você é propriedade dele. No Velho Testamento, os judeus, eles poderiam entrar em uma situação de degradação financeira, pobreza, e eles poderiam se oferecer para outro judeu para serem servos. E também fazia parte a escravatura daquela época. Um fazendeiro, um homem, podia comprar escravos de outras nações, pessoas. O escravo comprado de outra nação, ele era escravo para sempre. Mas o escravo judeu, ele tinha um prazo para ser servo. De tempos em tempos, tinha o ano da libertação. De 7 em 7 anos, tinha renovação na parte de... Se o cara ficou escravo, ele ficava por 6 anos. No 7º ele tinha que ser liberado, um judeu. E se ele vendeu as terras dele para alguém, 7 vezes 7, 49, no 50º ano, no jubileu, as terras voltavam. Havia automaticamente uma reforma agrária. As terras voltavam para os descendentes daquele que havia vendido. Uma forma de não haver um latifúndio, né? um grande senhor de terras e perpetrar isso por gerações. Mas um escravo judeu, escravo de outro judeu, depois de 7 anos que ele tinha alforria automática, ele não precisava pagar por isso, ele poderia escolher pertencer àquele senhor. Ele poderia dizer: não, eu estou muito bem com esse meu senhor, eu confio nele, eu quero ficar para toda a vida servindo a essa pessoa. Então ele poderia ir perante os anciãos na entrada da cidade, geralmente ficavam ali nas portas da cidade os anciãos, e de certa forma ali acontecia o tribunal. As coisas eram avaliadas, julgadas. Então ele poderia ir ali e pedir para furar a orelha dele e botar uma sovela, uma argola grande. Então, quando um judeu tinha uma sovela, significava que ele tinha um senhor. Quando ele tinha uma argola na orelha, ele tinha escolhido pertencer toda a vida àquele senhor.
Esta era uma marca que ele colocava, que o Senhor dele colocava nele, e ele aceitava essa marca para que todos soubessem que esse homem tinha dono, que essa mulher tinha dono, tinha um Senhor, e era uma escolha. Eu estava vendo um negócio na internet e vi sobre o tema marca. A marca de uma empresa, a marca de uma instituição, a marca de um programa. No meio da comunicação, a marca, ela não é a logomarca apenas. Você tem uma empresa, você tem a logomarca, aquela é uma representação gráfica daquela instituição, daquela empresa, daquele profissional, daquele projeto. Mas a marca, o conceito de marca é muito mais amplo. Envolve a logomarca, a maneira que aquela instituição, empresa se comunica, envolve a missão. A marca da empresa tem a ver com a missão. Qual é a missão daquela empresa? Qual é a visão que aquela empresa tem? A marca envolve linguagem. Ela tem uma linguagem, uma maneira de se comunicar, um comportamento, padrões de funcionamento, um design, um formato estético, e tem uma cultura. A empresa tem uma cultura. Pensa que a marca do reino de Deus envolve tudo isso, envolve uma cultura, uma linguagem, um comportamento, uma visão, uma missão. Tem uma logomarca, onde você vê uma cruz. É fantástica essa logomarca, porque ela é super simples. No poste você pode olhar e ver lá a logomarca, um traço vertical e horizontal. Você olha um jogador de futebol, um jogador de tênis, o cara tem uma medalha, ele tem uma cruz, ele tem uma inscrição, uma marca no corpo dele. Ele está dizendo: eu temo a Deus. Tem um jogador que ele, quando ganha, um jogador de tênis, quando ele vence, ele faz o sinal da cruz e agradece a Deus. Não fala nada, mas ele está dizendo alguma coisa forte. O Senhor chamou você para ter a marca dele. O Senhor chama você para levar a marca dele, do reino dele. E pense que a marca é a identidade. Deus chama você para ter a identidade de filho de Deus, a identidade dele em você, a identidade de servo do Senhor, discípulo de Cristo. E cada um de nós precisa se perguntar: eu tenho a marca do Senhor? Eu sou uma expressão da marca de Jesus? Uma coisa é você ter a marca do Senhor. Outra coisa é você ser a marca do Senhor na terra. Ser a marca tem a ver com essa identidade. Ser a marca tem a ver com todas essas características: discípulo, filho, o reino. Você vai ser parecido com seu Pai Celestial, misericordioso,
vai ser parecido com Jesus. E Deus está chamando uma geração, Deus está chamando um povo. O Senhor Jesus está convocando a noiva, e a noiva terá a marca do amado. A noiva será na terra a marca de Deus. Quando você pensa em tudo isso, e você olha para você, quando você diz Senhor, Senhor, e lembra dessa palavra, mas eu não pratico tudo aquilo que está no Sermão do Monte. Você olha e vê as suas fraquezas, suas contradições, suas misérias. A gente tem uma certa tendência de desesperar, uma tendência de desanimar, de desistir, de achar que não somos dignos, e não somos mesmo. De achar que não somos competentes para chegar a viver o Sermão do Monte plenamente, também não somos. E olhando para nós mesmos, fala assim, eu posso ter a marca do Senhor, mas eu nunca vou ser a marca de Deus na terra, como igreja, como povo de Deus, como discípulo. Se você olhar só para você, não vai ser mesmo, não vai conseguir. E esse é o mistério do cristianismo. Essa é a beleza da palavra de Deus, porque ela fala a verdade. Você, pecador, está destinado ao inferno. Os seus pecados estão acumulados perante Deus e você está devendo. Mas em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Pai das misericórdias. Deus de toda consolação. Romanos capítulo 15, verso 13 diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Além do Senhor Deus ser Pai das misericórdias, Ele é Deus de esperança. Deus de esperança. E Ele quer fazer a gente transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse contraste entre o que você é em você mesmo, as suas limitações, pecados e impotências, mas aquilo que você é em Cristo, aquilo que Deus fez em Cristo em seu favor, o caminho do cristão é esse caminho, de você enxergar essas duas verdades, de você tentar praticar o Sermão do Monte e ver que no máximo você não revida no seu inimigo, mas a raiva está fervendo por dentro, o ódio, você não quer o bem daquela pessoa. A pessoa falou mal de você daqui para ali, de lá para cá, e você não aguenta e fica falando mal também para se defender. Você não consegue viver o Sermão do Monte. Por isso que tem que cavar e abrir bem fundo. Por isso que é nesse caminho de discípulo, de quem aprende com Jesus, que você vai aprender a depender dele, a botar os fundamentos lá na rocha eterna. Por isso você pode ter esperança, porque o seu Deus é o Pai das misericórdias. Por isso você pode ter confiança que Ele vai ajudar você. A carta aos Romanos
podemos dizer, no Novo Testamento, a palavra esperança, ela ocorre 49 vezes. Mas na carta aos Romanos, ela aparece 9 vezes. Proporcionalmente, é o lugar do Novo Testamento onde mais aparece a expressão esperança. No Velho Testamento, é o livro de Jó, onde tem sofrimento, luta, aquela tribulação toda. Ali se fala muito mais em esperança. Tem um autor, Austin Sparks, ele diz: a epístola aos Romanos transporta o homem do desespero à esperança. Não é você que se salva, é Jesus que salva você. Não foi você que achou Jesus, foi Ele que achou você no caminho e te pegou no colo. Foi Ele que lhe trouxe aqui. Foi Ele que morreu por você e fez tudo aquilo que você não poderia fazer. E Ele continua sendo seu Salvador. Ele sabe das suas fraquezas e incompetências, das suas incongruências, dos seus contrastes e paradoxos. Mas no fundo, o tema é: qual é a sua escolha? Você vai se acomodar, nivelar por baixo, empurrar com a barriga? Não, eu já tenho a marca do Senhor, eu já fui salvo. Ou você quer ter a sua identidade plena com Deus e ser a marca de Deus para a sua geração? Você quer construir a casa na areia ou cavar, abrir bem fundo, fundamentar ela na rocha? No fundo, a gente pode dizer assim: de certa forma a gente escolhe. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Jesus. Ele me comprou e eu estou de bem com isso. Ele comprou, Ele pagou um preço por você, e você diz: Senhor, eu quero essa marca na minha orelha, eu quero essa sovela, eu quero este compromisso contigo, eu quero ser teu discípulo. Eu me rendo, eu me entrego, eu não quero ficar funcionando do meu jeito. Eu tenho a marca do Senhor Jesus na minha vida e quero ter a identidade dele. Eu tenho a marca do Senhor na minha vida e eu quero ser a marca de Deus nesta terra. Eu quero ser um representante, um embaixador do Senhor para a minha geração. E aí, é não desistir, é perseverar, é prosseguir, é ter o entendimento e a visão de desenvolvimento espiritual contínuo, com graça, com apoio. Porque veja, na vida cristã, quando você toma contato com todos esses mandamentos, preceitos do Senhor, você começa a querer se moldar à imagem de Jesus. Você começa a querer cumprir esses mandamentos por você mesmo. Como eu falei no Sermão do Monte, você não vai dar conta. Porque são mandamentos muito profundos, eles são contrários à nossa tendência, à nossa natureza. E tem muita gente que constrói esse tipo de comportamento, de imagem. Mas Deus, o Senhor, Jesus, o Espírito Santo, Ele quer trabalhar em você e construir isso de dentro para fora.
dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é você se esforçando simplesmente. É você se esforçando numa busca, num relacionamento. E Ele diz para você, meu filho, minha filha, eu sou competente de te levar naquele lugar que eu tenho para te levar. Eu sou capaz, porque eu paguei o preço e eu estou presente na sua vida. E eu faço essa obra que você não pode fazer. Eu cumpro em você. Eu sou a videira verdadeira. Recebe o meu espírito, o meu poder na sua vida. Você vai dar passos e eu vou guiar você. Eu lhe dou a mão e ajudo você a ser a minha marca nesta terra. E você fala, Senhor, eu quero a tua marca na minha orelha. Eu quero ter o teu sangue lavando. Eu quero a tua marca na minha testa. Eu quero andar nos teus princípios. Eu quero aprender a tua comunicação e ter uma conduta segundo o Senhor. E ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vamos fazer oração. Se você diz, Senhor, eu quero mesmo essa marca, fique de pé, tome uma atitude. Senhor, nós te agradecemos por este mistério. Cristo em nós, esperança da glória. Te agradecemos pelo mover do Espírito Santo em nós, por tua palavra, que é a espada aguda, verdadeira, que sonda o coração. Olhando para nós, vemos a impotência, a incompetência, as contradições e misérias, mas olhamos para ti, Jesus, e dizemos, queremos lhe dar a mão, sim. Queremos ser discípulos teus, sim. Queremos a marca do teu sangue na nossa vida, sim. Queremos o teu Espírito guiando, ministrando, ensinando cada um de nós, sim. E nós prosseguiremos e queremos ser a geração que traz a marca de Deus para esta terra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.